3, versículo 13. Colossenses 3, versículo 13, por favor. Colossenses 3, 13. Que está escrito assim: obrigado, irmã. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha algum motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra. Sem ela não seríamos nada, Senhor. Ela é a base da nossa vida, ela é o fundamento da nossa fé, e nós oramos para que o Senhor possa revelar, Senhor, não trazer apenas entendimento, mas revelação de quem o Senhor é, através da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu estava pesquisando essa semana que há um fenômeno no nosso meio que acontece, algo muito comum. Hoje em dia nós vemos muitas famílias disfuncionais. E o que significa disfuncional? O que é uma família disfuncional? Em outras palavras, é uma família sem estrutura, é uma família assim, meio deficiente, uma família deficiente. Talvez tenha ali o pai e a mãe, que é a base da família, tem ali os filhos, ou os agregados, alguém ali que foram adotados talvez. A família pode até ser completa, mas ainda assim ela pode ser disfuncional. E para piorar, tem muitas famílias que não têm nem essa base, ou não tem a mãe, ou não tem o pai, ou tem outros tipos aí de cuidadores. E isso é um grande fenômeno, irmãos. A gente vê durante toda a história da humanidade que sempre existiram famílias que saíram do padrão bíblico. Sempre existiram famílias que foram meio diferentes do que Deus chamou para ser. E nós vemos isso até na Bíblia, nós vamos ver mais para frente. Mas hoje em dia é muito mais comum ter essa disfuncionalidade. E disfuncional quer dizer de algo que não funciona muito bem. E o grande desafio de nós hoje em dia, de todos os homens e mulheres, é a seguinte pergunta: como me curo do ambiente nocivo no qual eu fui criado? Enquanto eu estiver falando aqui, eu gostaria que você pedisse ao Espírito Santo para que ele revelasse ao seu coração, se caso você se identificar com alguma coisa aqui, porque eu creio que o tema desse mês é um tema muito forte, fala sobre perdão. E é um tema que, se você deixar o Espírito Santo entrar no seu coração através da palavra dele, ele vai trazer muita cura para você, irmãos. Porque o perdão é uma porta para a cura muito grande. E quais são as características de uma família disfuncional? Quais são as características de uma família sem estrutura? Primeiro, é a comunicação falha. Como eu disse para vocês, não necessariamente pode faltar ali algum integrante da família. A família até pode ser completa, mas se ela não tem a comunicação, se os integrantes ali daquela família não se comunicam, não se falam, não se questionam, ou não conversam sobre seus problemas, ou até sobre as suas conquistas, ali há algo disfuncional acontecendo, algo errado acontecendo. Porque uma família, um precisa confiar no outro. Os irmãos precisam confiar nos seus irmãos, os pais precisam confiar nos seus filhos, e os filhos precisam confiar nos pais. E tem um termo usado, que é o elefante na sala, que está ligado à falta de comunicação. Gente, o elefante é um animal muito grande. Eu achei assim, esse termo um exagero, mas que demonstra o que acontece em muitas famílias. Imagina que você está numa sala e tem um elefante na sala. Vai passar desapercebido, gente?
Não vai passar desapercebido. Todo mundo vai olhar. Imagina aqui na igreja, se tivesse um animal gigante aqui, todo mundo ia entrar aqui e falar: que é isso? O pastor está criando um zoológico aqui na igreja? E esse termo aqui, esse termo até exagerado, está falando sobre a falta de comunicação na família. Sabe o que é isso, o elefante na sala? É um adolescente que está crescendo meio esquisito e ninguém está falando nada. É um pai que está sendo negligente e a mãe fica de boca fechada, não fala nada, não conversa. Deixa o problema ali, é o elefante na sala, ninguém toca nesse assunto. É a criança que é mal criada, que desobedece os pais, desonra os pais, fala palavrão, e os pais não falam nada, deixa. É o elefante na sala, todo mundo vê, mas ninguém toca no assunto. É uma mãe que está passando por um problema de depressão, está ali passando por um vale emocional, mas ninguém toca no assunto. E tem gente que é até meio supersticioso, não fala nem da doença que está enfrentando, porque tem medo, é uma superstição meio boba, mas tem muita gente que é assim: está com câncer, mas não toca no assunto, porque senão o câncer piora. Irmãos, isso não vai mudar nada, isso não muda nada. A gente precisa resolver nossos problemas com os nossos familiares, nós precisamos ter uma boa comunicação com os nossos filhos. Eu já falando profeticamente, né? Nossos filhos, como se eu tivesse filho. Nós precisamos falar com o nosso marido, com a nossa esposa. Nós precisamos ter uma boa comunicação. Os filhos precisam confiar em trazer os problemas aos pais. Eu me arrependo muito de muitos problemas eu não ter trazido aos meus pais na minha adolescência. Hoje em dia eu sou bem mais aberto, eu falo muita coisa para eles, mas na minha adolescência, adolescente é assim, né? Adolescente não gosta muito da opinião dos pais. E eu tinha isso também, eu já fui um adolescente também. E nessa época eu lembro que eu não gostava eu tinha vergonha, tinha medo, aí talvez eu não gostava, porque era uma vontade que eu tinha, eu sabia que eles eram contra, eu também nem falava nada. E isso, irmãos, se chama uma comunicação falha. A outra coisa que caracteriza uma família disfuncional é a falta de limites. Ou eles são invasivos demais na privacidade um do outro, não respeitam o espaço um do outro, estão sempre se metendo em problema que não precisa. Ou eles têm um controle excessivo, uma pessoa que é muito controladora, tudo do jeito dela. Ou é o inverso, é a falta de supervisão e a negligência. Hoje em dia, irmãos, o que tem de pais homens, agora falando, o que tem de pais homens, no sentido geral são pais, mas eu estou falando do pai mesmo, a figura paterna. O que tem de pai negligente hoje em dia, que não aconselha o filho, que não dá suporte ao filho, até mesmo a esposa. A palavra diz que os maridos têm que amar a esposa como Cristo amou a igreja. E muitos maridos, quando são negligentes, eles não estão honrando e amando as suas esposas. Porque um marido que honra e ama a sua esposa, ele vai ver algo errado e vai conversar. Falar: o que está acontecendo? Vai ver os filhos indo para um caminho duvidoso, crescendo de forma errada, e eles vão chamar para conversar. E outra coisa também que define uma família disfuncional: abusos de substância ou comportamento aditivos, que aí já está ligado à presença de vícios, drogas, álcool, dinâmicas ou controladoras que desestabilizam o lar. Irmãos, aqui a gente não tem problema com isso, graças a Deus. Mas, hoje em dia, tem muita gente que está se perdendo financeiramente e se entregando a joguinho do tigrinho. Parece besteira, irmãos, falar isso, mas hoje em dia está muito comum. As pessoas fazem empréstimos gigantes e não conseguem dar conta de pagar aqueles empréstimos, e aí desestabilizam todo o lar, começa a envolver um monte de outros problemas, porque é vício. A pessoa está viciada em gastar e aí vai se afundando naquilo. Agora falar de drogas, bebidas, essas coisas, vocês já sabem, porque isso é de lei, isso daí destrói um lar mesmo. Outra coisa que define uma família disfuncional é a indisponibilidade emocional, que são pais ou cuidadores que não validam as emoções dos filhos ou não demonstram afeto de forma saudável. Pais, elogiem seus filhos quando eles fizerem algo legal. Não deixem passar isso. Quando
a criança tem um pouco disso, né? Um pouco não, tem muito, dessa coisa de chegar para os pais e querer a aprovação dos pais. A criança chega lá, faz um desenho na escolinha, chega lá para o pai e fala: pai, olha que desenho que eu fiz. Irmãos, validem a emoção dos seus filhos. Sabe, elogiem seus filhos, mesmo que o desenho seja meio estranho ali, meu Deus, o que essa criança pintando, não tem nada a ver, mas mesmo assim, as crianças precisam da aprovação dos pais. Adolescentes, se você tem filhos adolescentes, eles são ainda mais necessitados de aprovação, irmãos. Eles são isolados, eles não querem saber de você muitas vezes, mas eles necessitam muito mais de aprovação. Se eles fazem algo errado, você chama para conversar. Mas se eles fazem algo bom, tem pais que não validam as conquistas dos filhos. E isso está errado. Se seus filhos chegarem até você, não traumatize ele não com rejeição, irmãos. Validem aquilo. Oh, meu filho, isso aqui foi tão bom, isso aqui foi tão legal. Eu lembro que quando eu era mais novo, qualquer música que eu fazia, até as músicas mais feias que eu fazia, eu chegava para o meu pai e eu mostrava para ele: pai, olha isso aqui que eu gravei. Gente, meu pai nunca rejeitou nada do que eu fiz. Eu não me lembro de alguma vez meu pai chegar assim e ser indiferente. Legal, não faz mais que a sua obrigação. Irmãos, isso não é saudável. Os filhos precisam da validação emocional dos filhos, dos pais, desculpa. E a gente tem que tomar cuidado para não reproduzir aquilo que nós recebemos na nossa criação. Eu costumo dizer que uma geração, a geração posterior, tem que corrigir os problemas da geração passada. Então, se você, talvez, vocês aqui têm praticamente a mesma idade aqui, e os pais de vocês vieram de outra geração, talvez eram grosseiros, talvez não validaram vocês, talvez não foram pais presentes, talvez vocês cresceram até sem pais, eu não sei a história de todos aqui, mas vocês precisam reproduzir o contrário na vida do filho de vocês. E, irmãos, tem tudo a ver com perdão, tá? Vão segurando aí que tudo vai fazer sentido no final. E lá em Efésios 6, versículo 1, está escrito assim: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você, e você tenha uma vida longa sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem, olha só que interessante, aqui fala sobre emoções, não provoquem a ira os seus filhos, mas tratem de criá-los na disciplina e nos ensinos do Senhor. Aqui nós já temos um grande ensinamento que o apóstolo Paulo nos deu. Ele não deixa pontas soltas. Eles falam para os filhos: filhos, obedeçam os pais de vocês, honrem os pais de vocês. Vocês querem viver bem? Vocês querem viver muito? Então honrem os pais de vocês. Aí ele não deixa ponta solta. Aí ele olha para os pais e fala: pais, não provoquem a ira aos seus filhos. Não sejam injustos, com outras palavras. Não dê a eles consequências que não cabem ao que eles fizeram. Tem muitos pais que fazem isso também, né? Dão assim uma punição exagerada. A criança fez algo e o pai vai lá e exagera na punição. Mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui: não provoquem os filhos de vocês a ira, sejam justos. E mais do que isso, tratem de criá-los na disciplina e nos ensinos do Senhor. Amém? Se vocês seguirem, irmãos, e se eu seguir esse padrão bíblico, gente, não tem erro. Deus cumpre cada promessa se nós nos encaixarmos nela. Se nós nos encaixarmos na palavra de Deus, tudo funciona na nossa vida. Lá em Tiago está escrito o seguinte: não sejam apenas ouvintes, mas praticantes. E aí, para completar, ele diz que se você for praticante da palavra de Deus, você vai ser bem-sucedido em tudo que você realizar. Você quer ter bons negócios? Você precisa seguir a palavra de Deus. Você quer ter uma boa família? Siga a palavra de Deus. Não apenas ouça: eu fui lá no domingo e ouvi só, mas já esqueci tudo durante a semana. Seja praticante. Aí você será bem-sucedido em tudo que você realizar. Amém? E aqui continuando, comecei aqui falando sobre família. E eu quero dizer que em muitas situações, a única coisa que cura anos, décadas
de mágoas e traumas é o perdão. Você pode dizer comigo assim: é o perdão. E apenas o perdão. E a gente vai ver aqui na Bíblia duas famílias, duas gerações, são da mesma família, duas famílias extremamente complicadas. Porque talvez você olhe para sua família e diga assim: Gé, não tem como perdoar. Não tem como perdoar porque todo mundo lá é muito, muito injusto. Eu me converti ao evangelho, eu consegui acertar a minha vida, mas meus parentes não são evangélicos, eles são injustos, me xingam, me caluniam, e eu não consigo perdoar. E aí a Bíblia é tipo um espelho para a gente se identificar. E olha só que interessante, eu vou falar sobre Jacó e Esaú. Primeiro, Jacó e Esaú. O que aconteceu na história de Jacó e Esaú? Primeiro, a história deles começa com engano e traição. Irmãos, eu costumo dizer que a traição não vem de quem está longe da gente. A gente não se sente traído por quem está longe, a não ser que você fez um acordo, algo informal assim, aí a pessoa tem um vínculo com você e quebrou aquilo. Mas geralmente a traição é dos próximos, vem dos próximos, e isso dói demais. E Esaú, que era o irmão mais velho, foi enganado por Jacó. Olha só o que aconteceu. Jacó enganou Saul e roubou a bênção do seu pai e o seu direito da primogenitura. Nessa cultura, irmãos, a primogenitura era algo muito valioso. Porque olha só, o primogênito tinha alguns direitos a mais. Primeiro, tinha uma maior parte da herança. O primogênito, na cultura deles, tem essa coisa de ter mais parte da herança, a maior parte da herança. Ele tem também uma autoliderança na família. Ele pode ali liderar a família. E também o primogênito, nessa cultura, tem uma posição de honra. E aí Esaú, que é o mais velho, ele, cansado do trabalho, grosseiro, que provavelmente Esaú era um homem muito grosseiro e Jacó era um cara mais tranquilo, né? Isso dá para ver assim nessas características da história deles. Jacó foi lá e enganou Esaú. Esaú trocou toda a sua primogenitura, trocou a bênção do seu pai Isaque por um simples prato de comida, porque ele estava olhando apenas para o momento, em vez de olhar para o todo na vida dele. Ele deu de graça a primogenitura dele para receber um prato de miojo, para receber um pratinho de comida, porque ele estava com fome. E irmãos, quando Esaú descobriu que o irmão dele havia enganado ele, a palavra diz que ele quis matar o irmão mais novo. Ele viu que ele foi traído, ele foi traído, ele foi enganado, e a palavra diz que ele queria matar o irmão mais novo. Ele não aceitou aquela situação. E aí Jacó, o irmão mais novo, foge, e os dois, olha irmãos, isso é muito forte, os dois irmãos que cresceram juntos, passam anos e anos sem se falar, separados e até sem se ver, porque Jacó fugiu, Jacó ficou com medo. Jacó não era grosseiro como Esaú. Esaú era do campo, era um cara que caçava, e Jacó fazia outras coisas, e Jacó não ficou ali, Jacó fugiu. Olha a situação que aconteceu por causa de uma traição, por causa de um engano. E aí lá em Gênesis 33, correndo mais para frente, olha que interessante, quando os dois finalmente se encontram, algo lindo acontece. Esaú, que foi o traído na história, que foi o enganado, corre ao encontro de Jacó, o abraça e o beija. Aí eu quero dizer para vocês, irmãos, a única coisa que uniu de novo os dois irmãos foi o perdão. Não teve outra coisa, e nem teria. Se a gente olhar para a história deles, não teria como resolver isso daí, porque já foi feito. Esaú ficou com a bênção, Jacó ficou com a bênção, Jacó ficou com a primogenitura, com os direitos de irmão mais velho sendo mais novo, e a única coisa que resolveu uni-los de novo foi o perdão. Aí nós vamos mais para frente, olha só gente, que família complicada. Nós temos ali Isaque, que gerou Jacó e Esaú,
E depois de Jacó, Jacó teve José e um monte de filho também. E a história de José continua dizendo muitas coisas para nós. Primeiro, a história de José foi ainda mais intensa. José também foi traído. O irmão mais novo também foi traído. Os seus próprios irmãos o invejavam e traem e o vendem como escravo. Ele perde a família, a liberdade, a dignidade, perde tudo. Aí, irmãos, tem algumas coisas que eu reflito aqui, eu trago para mim, eu gostaria de passar para vocês. Eu até comentei de manhã. É uma opinião minha, talvez vocês pensem diferente. Mas quando eu leio a Bíblia, eu trago para mim, eu trago para o meu dia a dia. E uma das coisas que acontecia ali na vida daquela família é que havia muita comparação. A palavra diz que Jacó amava mais José do que os outros. Tanto é que José foi o único que recebeu uma túnica, que era linda aquela túnica, tanto é que os irmãos dele até invejaram aquela túnica. Então quer dizer que ele é privilegiado. E os irmãos mais velhos ficaram com tanta raiva que humilharam José, jogaram num poço, e quando um deles disse, vamos matar ele, por inveja, olha o que a inveja faz, vamos matar ele, aí eu acredito que Deus usou um dos irmãos, para dizer assim, não vamos matar não, o nosso pai não saberia lidar com isso. Passou ali uma pessoa que vendia escravos, e ele falou, vamos vender José como escravo, e José foi levado para o Egito, sofreu anos, e depois ele foi governador, mas isso aí passou um processo gigantesco, que eu não vou entrar em detalhes, porque a história de José tem muito detalhe, mas irmãos, o que eu quero frisar para vocês, é que depois houve uma reconciliação de José e os seus irmãos. José, quando se tornou governador do Egito, ele tinha o poder de se vingar dos seus irmãos, porque as terras ao redor começaram a passar fome, e vocês já sabem a história, teve os sonhos, José foi um grande administrador, que ajudou o Egito a se manter de pé, e quando a fome chegou na terra dos seus irmãos, eles foram para onde? Para o Egito. Quem governava o Egito? José. E quando eles chegam até José olhou para eles e provavelmente pensou, nossa, agora eu tenho todo o direito, e eu consigo me vingar deles de uma forma bem assim, ferrenha. Só que José escolheu perdoar seus irmãos. Isso não é forte? Anos de mágoa, anos de traição, anos e anos. José já tinha constituído família, José já tinha se tornado o governador do Egito, e quando ele olha para os traidores dele, a única coisa que uniu de novo eles foi o perdão. E aí, por que isso aconteceu? Primeiro, porque o perdão interrompe anos de mágoa. O perdão interrompe uma vida de mágoas e traumas. Isso aconteceu também porque o perdão interrompe o ciclo da dor. Gente, o perdão dá um limite para a dor. Você talvez sofreu até hoje, mas quando você resolve perdoar, você dá um limite. A partir daqui, eu não vou mais sofrer com isso. Amém? O perdão também abre espaço para cura, uma vez que amolece o coração, porque um coração endurecido não se cura. E o perdão também devolve o controle da vida. Sem perdão estamos presos totalmente ao passado. Presta atenção nisso. O perdão devolve o controle da vida. Se você não perdoa alguém, você fica, até você liberar essa pessoa dessa culpa, você fica preso a ela. É como se você amarrasse ela nas suas costas e andasse a vida toda com ela com você. A pessoa que te feriu, às vezes nem se lembra mais que fez aquilo, às vezes fez até sem querer, nem percebeu, às vezes aconteceu algo ali e essa pessoa também não admite o erro dela, ela sabe que ela fez, mas tem gente que não admite o erro, e se você não perdoa, você carrega aquela pessoa para o resto da vida com você, até você liberar ela daquela culpa. Agora imagina você carregar isso, irmãos, para toda a vida, e tem gente que faz isso.
E aí eu quero dizer para vocês os motivos do porquê nós devemos perdoar. Primeiro, porque sempre haverá situações que só o perdão vai resolver. Lá em Colossenses 3, versículo 13, está escrito: suportem-se uns aos outros e se perdoem mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Olha só que interessante. Caso alguém tenha algum motivo de queixa contra alguém. Gente, nós somos uma grande família, vocês são meus irmãos na fé. E a gente pensa muito diferente. Lá em casa, eu olho para a Júlia, minha irmã, e ela não tem absolutamente nada a ver comigo, né, Ju? Ela não tem nada a ver comigo, até a aparência dela é muito diferente da minha. Tem gente na rua que nem sabe, nem desconfia que a gente é irmão, a gente caminha junto e até confunde. A gente tem que falar: não, nós somos irmãos, porque a gente não tem nada a ver, e a aparência não tem muito a ver, e as atitudes, a forma como ela se relaciona com as pessoas, a forma como eu me relaciono, os dois também não tem nada a ver um com o outro. A gente pensa diferente, a gente fala diferente, e isso daqui reflete aqui na igreja. Se você conversar 5 minutos com essa pessoa do seu lado que você não tem muita intimidade, ou até que você tem intimidade, você vai perceber que ela é totalmente diferente de você. Agora eu pergunto para vocês, no ambiente em que todo mundo é diferente, você acha que a gente sempre vai concordar um com o outro? Vocês acham isso? Não, eu sempre concordo com o pastor, eu sempre concordo com a irmã do meu lado, eu sempre concordo com a minha líder de célula, eu sempre concordo com o meu líder de louvor. Irmão, não tem isso. A gente discorda muitas vezes, e só tem uma coisa que resolve essa desunião. Se a gente alimentar, vira uma desunião, essa discordância. Mas só tem uma coisa que resolve se um cometer uma ofensa contra o outro, que é o quê? O perdão. O perdão, às vezes, é a única solução. E aí eu quero que vocês entendam que o perdão não depende do outro merecer. Tem gente que vai morrer, mas não vai admitir que errou contra você, gente. Tem gente que não vai admitir que te ofendeu. Tem gente que não vai admitir o que falou demais, não deveria ter falado tanto. E a única coisa que vai liberar essa pessoa da sua vida é o perdão, independente se ela merece ou não. Forte isso. Nem sempre o que chamamos de justiça será equivalente ao que o outro nos causou. A gente fala, né, sobre pagar com a mesma moeda. Jesus nos ensinou isso, para que a gente não pague com a mesma moeda. Mas, gente, quando a gente é injustiçado, a gente não quer pagar com a mesma moeda. A gente quer dar o banco inteiro em cima da pessoa. A gente quer que ela pague muito mais do que ela do que ela ficou devendo para a gente. A gente quer que a ofensa que ela sofra seja maior do que a que ela nos deu em determinado momento. Aí eu faço outra pergunta: vocês acham que a gente tem uma justiça equivalente e uma justiça realmente justa? Não. Por isso que Deus colocou o perdão no nosso meio. O perdão traz a justiça de Deus. E aí, já falei aqui que nem todos irão reconhecer os erros, e o perdão também não depende dos seus sentimentos. Eu estou sentindo vontade de perdoar. Gente, não é assim que funciona. O perdão, ele é uma decisão. Eu libero o Rodrigo da ofensa que ele cometeu contra mim. Eu libero minha mãe da ofensa que ela cometeu contra mim. E isso é uma escolha. Tem gente que escolhe não perdoar, e tem gente que escolhe perdoar. Nós somos do grupo que escolhemos perdoar, amém? O outro motivo pelo qual nós devemos perdoar é porque não temos escolha. Jesus nos ensinou que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E aí eu gosto de dizer que você tem que olhar para o outro se enxergando. Se você comete erros, eu sei que você já cometeu erro contra as pessoas. Quando você cometeu, se envergonhou, se arrependeu do que você fez, o que você desejava receber daquela pessoa? Perdão. Você foi lá, pediu desculpa, se retratou com ela e você ficou envergonhado daquilo. Quando você comete erro com o outro, você quer o perdão dele. E a mesma coisa quando o outro te ofende. Se a ofensa vem de outra pessoa para você, se coloque no lugar dessa pessoa. Se fosse você cometendo esse erro, você também gostaria de ser perdoado, amém? O outro motivo é porque quando erramos queremos ser perdoados. Isso aqui eu já falei, mas aí
Jesus nos ensinou algo muito importante. Eu gostaria que vocês abrissem em Mateus 18, 21, que está escrito assim. Mateus 18, 21. Então Pedro, se aproximando de Jesus, perguntou a ele: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não digo que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com os seus servos. Olha só, presta atenção nessa história que Jesus contou. E passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, como pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher e os filhos e tudo que ele possuía, e assim a dívida fosse paga. Então o servo caiu aos pés dele e implorava: tenha paciência comigo, senhor, e pagarei tudo. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Aqui é a figura de Deus. Aqui eu consigo enxergar a misericórdia de Deus. Lá em João está escrito, 1 João, se eu não me engano, está escrito que quando nós pecamos contra Deus, nós devemos ter a convicção de que há um advogado ao lado dele que intercede em nosso favor, que esse é Jesus Cristo. E aí João ainda continua ensinando: filhinhos, não quero que vocês pequem, mas se vocês pequem, confessem os seus pecados ao Senhor, e Ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar de toda a injustiça. E aqui nós vemos a figura de Deus. Se nós contabilizarmos todos os erros e pecados que cometemos ao Senhor, irmãos, nós seríamos devedores eternos. A gente não pagou, Jesus pagou nossa dívida, porque a gente não teria como pagar. E aí a gente se coloca aqui, a gente consegue enxergar a nossa vida como esse servo, que devia quanto? 10.000 talentos, muito dinheiro ao seu senhor. E ele chegou ao Senhor e disse: eu não consigo pagar essa dívida, me perdoa, tem misericórdia de mim. E o que aquele Senhor fez? Perdoou a dívida. Aquele Senhor perdoou, Ele deixou passar, Ele teve misericórdia. E assim Deus olhou para mim, Deus olhou para você. Mesmo com os nossos pecados e com as nossas dívidas eternas, Deus nos perdoou, com misericórdia e graça, amém? Só que daí, Jesus continua ensinando, versículo 26, 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe havia 100 denários. Olha só, prestem atenção. O senhor, o servo e o servo do servo, que aqui ele chama de conservo, de conservo, cadê? É isso mesmo, conservo. Esse servo devia quanto, gente? 10.000 denários, era muito dinheiro. E o outro, que estava abaixo desse servo, que era o servo dele, devia apenas 100. Só que provavelmente esse conservo era muito pobre e não tinha como pagar essa dívida. E aí o servo aqui, a palavra continua dizendo que ele chegou para o seu senhor, para o servo ali do meio, e ele fez a mesma coisa que esse servo fez ao Senhor. Ele chegou para ele e se humilhou. Ele falou: eu não tenho como pagar essa dívida, tem misericórdia de mim, tem paciência comigo. Só que daí, a partir do versículo 30, aquele servo que foi perdoado pelo Senhor fez o quê? Ele não quis, pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros, as pessoas que observavam aquela pessoa, o que havia cometido, ficaram tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou aquele servo e lhes disse: servo mau, eu perdoei a sua dívida porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo? Assim como tive compaixão de você. E se indignando, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos até que ele pagasse toda a dívida. Então, também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se no íntimo não perdoar ao seu irmão. Isso é muito forte, gente. Jesus também ensinou que, da mesma forma como Deus perdoou as nossas ofensas,
nós devemos perdoar a quem nos ofendeu, porque se não perdoarmos, não seremos perdoados por Deus. E aqui é um relato claro de que nós devemos perdoar até aqueles que estão nos devendo algo. Vocês conseguirem entender aqui? Estão comigo? E, irmãos, eu falei sobre isso de manhã, e aí eu pensei em outra coisa aqui. Nós recebemos a misericórdia de Deus, nós fomos perdoados, nós temos uma nova vida. Lembre-se de como você era antes de receber essa nova vida. Talvez você era uma pessoa depressiva, talvez você era uma pessoa que humilhava os outros, não tinha paciência com ninguém, talvez fosse alguém arrogante, talvez fosse alguém soberbo, ou talvez era alguém viciado em várias substâncias, tinha a sua família totalmente desestruturada, até que Jesus te encontrou, e mudou tudo. Hoje você vem à igreja com a sua família, você vem com seus filhos, com seu marido, e aí você é feliz, você é completo em Jesus. Mas aí quando você olha para o pecador lá fora, o que você sente? Porque aqui também retrata aquele tipo de crente que é soberbo. Eu recebi o perdão do Senhor, mas aí chega lá fora e maltrata o pecador que precisa se aproximar de Jesus, que é devedor também do nosso Senhor. Mas assim como Deus é misericordioso, Jesus quer que nós sejamos também misericordiosos com todos aqueles que estão ao nosso redor. Irmãos, religiosidade não nos salva. Sermos crentes religiosos, cumprir tabelinha aqui, sentar no banco e ficar ouvindo mensagem, isso não traz salvação para você. O que traz salvação para você é você viver como Cristo, ter uma vida transformada, nascer de novo. Você foi devedor da graça de Deus. Jesus pagou sua dívida e você aceitou Ele como seu Salvador, e essa dívida já não existe mais diante do Senhor. Assim também nós devemos tratar aqueles que estão lá fora e não conhecem o Evangelho. Nós devemos olhar para eles com olhos de amor, amar eles como Cristo nos amou, e dizer assim: meu querido, você é devedor da graça de Deus, mas se você aceitar o sacrifício que Jesus fez por você, essa dívida será aniquilada, será tirada dos seus ombros eternamente. E a maior lição que nós aprendemos aqui com o que Jesus disse, fechando esse parêntese sobre amar os pecadores que ainda não conhecem a Cristo, nós devemos perdoar todos que estão ao nosso redor, porque você cometeu ofensas contra Deus muito piores do que as ofensas que cometem contra você, e o Senhor te perdoou, sem você merecer. Você merece o perdão de Deus? Eu tenho certeza que eu não mereço o perdão de Deus, até porque, até mesmo depois dele me salvar, eu faço tantas coisas que às vezes desagrada a Deus, e eu fico pensando: meu Deus do céu, eu não quero invalidar aquilo que o Senhor fez por mim. E aí nós pedimos perdão, nos arrependemos de novo, e a mesma coisa com aqueles que nos devem. E aí eu falei aqui sobre família, eu falei aqui sobre nós vivermos em talvez um ambiente complicado. Irmãos, prestem atenção. Talvez você passou por traumas na sua família, talvez seus pais foram abusivos, e até hoje eles não reconhecem que foram assim com você. Talvez você foi uma criança rejeitada, e aí você cresceu com essa rejeição no seu coração, achando que você não ia encontrar amor em mais ninguém, até duvidou de Deus te amar, mas o Senhor teve misericórdia e te salvou. Eu quero dizer para vocês que a cura vem através do perdão. O único caminho que vai te ajudar a ser curado completamente, talvez de uma vida adulta agora, de uma rejeição que você carrega até hoje, ou de uma espécie de vingança que você ainda sente vontade de despejar contra as pessoas que te rejeitaram no passado, é o perdão. O perdão é a única coisa que vai resolver os problemas do passado. E talvez você fale assim: Gé, mas eu vou perdoar, mas aquela pessoa nunca vai reconhecer e nunca vai mudar. Isso não depende da mudança do outro. O perdão muda o seu coração.
O perdão muda aquilo que você viveu até um momento. Lembra que eu falei para vocês que o perdão interrompe o ciclo do trauma e da mágoa? Quando você decide perdoar sem sentir, não caia nesse golpe aí do inimigo, que você tem que sentir vontade de perdoar. Isso não existe. É uma decisão. Pai, eu te libero, em nome de Jesus, dessa culpa. Eu sei que você foi culpado, mas eu te libero dessa culpa. Mãe, eu te libero dessa culpa. E talvez se você acha que eles não vão entender se vocês falarem isso, nem precisa falar, gente. Mas você precisa orar para Deus e falar: Senhor, eu libero perdão para essa pessoa, para sempre. Eu vivi algo na minha vida um tempo atrás, de uma pessoa que se aproximou de mim, e eu me lembro que foi até no treinamento vocacional que eu falei aqui, que eu carregava um sentimento de, um sentimento de injustiça dentro de mim. Eu me senti injustiçado. Eu me senti assim, rejeitado, quando você sente que você se entrega para uma amizade, mas não é recíproco. E aí eu sentia assim, me senti enganado, me senti meio deixado assim, usado como ponte. E, irmãos, foi num treinamento vocacional, eu falando com o Senhor, que eu liberei aquela pessoa daquela culpa, e aquele sentimento nunca mais fez parte da minha vida. Isso já faz uns 6 meses, eu não lembro direito, foi no ano passado, uns 7 meses, e aquilo nunca mais fez parte da minha vida. Eu lembro, porque perdoar não é esquecer, eu lembro das situações que aconteceram, eu lembro de algumas situações que foram bem desagradáveis, mas eu não olho mais com aquela coisa assim, essa pessoa aí precisa pagar pelo que ela fez. Não, zero sentimento disso. Porque você não perdoar é um ato de vingança. É você olhar para aquela pessoa e ficar a vida toda: você tem que pagar pelo que você fez, você vai me pagar pelo que você fez. E quando você libera ela dessa culpa, você fala: meu irmão, não precisa fazer mais nada, eu te perdoei. Amém? E nós vamos orar agora e pedir para que o Senhor possa nos ajudar a ter esse coração. Não é fácil, irmãos. Não é uma tarefa muito boa de se fazer, mas é necessário. O crente que teme ao Senhor, ele vai olhar para essa pessoa que precisa ser perdoada e vai falar assim: eu quero viver para sempre com Cristo. Eu quero viver para sempre com o amado da minha alma que me perdoou. Eu não quero que a minha salvação seja comprometida pela falta de perdão, porque eu temo ao Senhor, eu amo a Deus. Então eu vou perdoar, independente do que essa pessoa me causou, independente dos prejuízos que ela me causou, eu vou perdoar. Amém?